Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do site do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu estou aqui porque saiu o edital para SP Prev. Então eu montei uma análise do edital tanto para o cargo de analista como para o cargo de técnico, para o SP Prev. É um concurso muito top, por quê? Porque possui bastante vagas, né? E ele pode ser feito tanto por pessoas que estão começando a se preparar agora ou têm uma preparação em pouco tempo, ou pessoas que já estão preparando há bastante tempo. Por quê? Porque as matérias elas são comuns a matérias de diversos outros concursos. Então ela pode servir tanto como um concurso de foco, como um concurso meio, né? Que vai te ajudar, vai ser um teste para um concurso que você está estudando, beleza? E por que com foco na prova discursiva? Porque a discursiva, novamente, está vindo com um peso muito significativo na nota final, tanto para o cargo de analista como para o cargo de técnico. Então, vale a pena se preparar bem para a discursiva para que você consiga, mesmo com um desempenho mediano na prova objetiva, você consiga alcançar uma boa classificação no concurso. Primeiro eu trouxe algumas informações gerais sobre o concurso. Depois, eu vou falar de forma específica a respeito da prova discursiva, a prova de redação. E, por fim, vou apresentar para você uma tática de estudo para que você possa se preparar para esse concurso, beleza? Então, e por que eu vou falar sobre isso? Porque eu comecei a estudar em agosto de 2011, quando eu comecei a me preparar para o cargo de auditor do TCU. E quando eu estava ali naquele início, após eu ter sido reprovado num concurso, eu recebi a seguinte orientação de uma pessoa que já era concursada. Ele disse o seguinte: Bruno, em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Isso quer dizer o seguinte, que você não precisa ir para esse concurso dominando todas as matérias do edital. Você precisa ir para esse concurso visando tirar a maior nota. E quando eu falo em maior nota, eu estou falando em tirar a maior nota no somatório da prova objetiva, da prova discursiva e na avaliação de títulos. Então, é você, no rol de matérias, conseguir tirar a maior nota. E para isso, você tem que focar nas matérias que valem mais pontos, né? Então, naquela época, eu estava estudando para concurso e recebi essa informação. Hoje, eu já estou aqui como concursado, passando essa orientação para você. E o que essa orientação mudou? Mudou tudo. Mudou tudo, tá? Graças a essa orientação, a minha vida de estudante mudou significativamente, tomou um novo rumo. E graças ao foco que eu dei para a prova discursiva, eu consegui várias aprovações. Em dezembro de 2011, aqui já eu consegui o 20º lugar no cargo de auditor, de contador do Procon. Depois eu consegui o 3º lugar no cargo de auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás. E em setembro de 2012, um ano após eu ter começado a estudar aqui, porque a prova foi bem no início do mês, eu consegui as aprovações de 17º lugar dentro das vagas no concurso de técnico do TCU e 2º lugar no concurso de analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho. Então, em um ano eu consegui 4 aprovações. E qual foi o detalhe dessas aprovações? Veja que nota na prova discursiva, no cargo do Procon, eu fiquei aqui em 20º lugar, tá vendo? Tirei 7,33, valendo 10 na prova. E essa é uma nota boa? Só para você ter uma ideia, o primeiro lugar tirou 7,56, ok? Cargo do Tribunal de Contas dos Municípios, tá aqui, 3º lugar aprovado dentro das vagas. Olha a minha nota, 98,44 de 100 pontos possíveis. Foi a segunda maior nota aí dos que estão na lista de aprovados. Tribunal de Contas da União, eu tirei 32,82 num total de 40 pontos, por isso consegui a 17ª classificação. O concurso previa 22 vagas, então a aprovação dentro das vagas foi por conta dessa nota na prova discursiva. Ah, Bruno, mas nem é uma nota tão alta. É uma nota alta sim, porque nesse cargo do TCU eram 3 questões, tá? Tinham 2 questões e uma peça de natureza técnica. Então era um concurso com uma discursiva ainda mais complexa, então por isso uma nota de 32 de 40 era uma nota muito boa no concurso e graças a ela eu fui para dentro das vagas, né? E por fim aqui no cargo de analista judiciário do TST,
Está aqui a classificação, segundo lugar, e aqui está minha nota na prova discursiva. Eu tirei 100 pontos, no total de 100 pontos, ou seja, eu gabaritei a prova discursiva aplicada aqui pela banca FCC. Né? E foi graças a essa nota que eu consegui a segunda classificação, porque se você for olhar aqui o desempenho nas matérias de conhecimento específico, veja que o primeiro lugar tirou 215, o terceiro 219 e o quarto 219. Eu tirei 201, eu tirei uma nota muito inferior na parte de conhecimento específico, mas graças ao bom desempenho na discursiva eu consegui ganhar várias classificações. Então, é por isso que eu montei essa análise edital com foco na prova discursiva, porque eu acredito que ela fará com que você alcance a classificação dentro das vagas, beleza? Então, feita essa introdução, vou trazer para você algumas informações gerais sobre o edital, beleza? Começando aqui pelo salário. O salário de analista chega a 5.384 inicial e o de técnico a 2.146 iniciais, tá? Para você que está estudando, é interessante você já parar para refletir, assim, como que esse salário mudaria a minha vida, né? Quais seriam os benefícios que eu teria hoje se eu já recebesse esse salário, se eu estivesse trabalhando lá no SPPrev, né? Então, quando você mentaliza isso, você ganha uma motivação a mais para falar assim, eu quero isso para minha vida e eu posso isso. Eu posso alcançar essa aprovação, né? Então você já monta isso na sua mente, já mentaliza isso, que isso aí que fará com que você consiga de fato ser aprovado nesse concurso, beleza? Mais informações, a data da prova, ela está marcada para o dia 15 de dezembro, num período da manhã. Nesse dia vai ser aplicado tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. Vagas, o edital traz 14 vagas para analista e 77 para técnico, mais cadastro de reserva. Bruno, qual vai ser esse cadastro de reserva? O cadastro de reserva, ele normalmente é feito com base na quantidade de redações corrigidas. Então, para o cargo de analista, vai ter aí um cadastro de reserva de aproximadamente 140 pessoas e no cargo de técnico de aproximadamente 770 pessoas. Bruno, por que você fala aproximadamente? Por quê? Porque acontece, tá? E não acontece pouco, das pessoas serem eliminadas na prova discursiva. A prova discursiva ela tem um mínimo que você precisa tirar, e se você não conseguir alcançar esse mínimo, você é eliminado do concurso. Então, por mais que a banca escolha lá 140 redações de analista para corrigir, pode ser que ali uns 20, 30 sejam eliminados na discursiva. Então, o cadastro de reserva vai ser um pouco menor, de 110. Tá? Então, é por isso que é aproximadamente essa quantidade o cadastro de reserva. Show! Outra análise importante referente ao edital, uma informação que a gente extrai de lá, é quanto à distribuição da nota, né? Então, a distribuição da pontuação. Como é que vai ser composta a pontuação? Vai ser o somatório da prova objetiva mais da prova discursiva, mais títulos, vai ser igual à nota final do concurso, certo? Então, aqui a gente vai fazer uma análise visando tirar a maior nota, né? A maior nota, aquele objetivo que eu tracei lá em 2011, quando eu comecei a estudar, e que me fizeram ser aprovado aí em 4 concursos em um ano de estudo, né? Beleza, então a gente sabe como é que vai ser, vamos analisar primeiro a prova objetiva. A prova objetiva vai ser composta por matérias de conhecimento básico, que possuem peso 1 e mais 20, e vão ter 20 questões. Né? No cargo de técnico vão ser 3 matérias, no cargo de analista vão ser só 2 matérias de conhecimento básico, mas no somatório vão ser 20 questões. Já nas matérias de conhecimento específico, serão 30 questões e aí vai ter peso, então vai ser diferenciada a nota. No caso de analista, a nota de conhecimento específico vai ter peso 3 e no cargo de técnico vai ter peso 2. Isso quer dizer, então, que se você for fazer de forma proporcional, a quantidade de questões para o cargo de analista, né, vai ser 20 mais 30 vezes 3, que é 90, então vai dar 110. Enquanto no cargo de técnico, a gente vai ter 60 mais 20, então vai ser 80, né? A pontuação é 80. Porém, a nota final do concurso da prova objetiva vai ser 10 pontos. E 10 pontos é o quê? É a média ponderada, né? Então, aqui, por exemplo, o 110, você vai pegar e dividir por 11. Então, vai ser igual a 10 pontos finais. No cargo de técnico, você vai ter 80, vai dividir
por 8, vai ter aqui também a nota final de 10. Então, no final das contas, ao somar conhecimento básico, conhecimento específico, a sua nota vai ser de 10 pontos, beleza? Esse cálculo aqui você não precisa nem se preocupar, porque isso aí é quem vai fazer a banca, isso aí não tem um impacto tão significativo. O importante é você saber a nota final, que vai ser o máximo de 10 pontos. E ainda tem um detalhe, tá? Para quem for concorrer para cotas, a banca ela traz um cálculo diferenciado, um percentual que ela vai adicionar a mais na nota obtida por quem estiver competindo por cotas, indígenas, negros, deficiente, etc. Tá ok? Beleza. Então isso é a prova objetiva. E a prova discursiva, Bruno? Mais um detalhe que eu estava quase esquecendo, tá? Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato precisa tirar pelo menos 40% na prova de conhecimento básico, pelo menos 40% na prova de conhecimento específico e no somatório das duas ela tem que ficar com pelo menos 6 pontos, né? Então você precisa ter um bom desempenho tanto nas matérias de conhecimento básico como nas matérias de conhecimento específico. E aí vem uma grande sacada. Para você conseguir um bom desempenho no conhecimento básico, você obrigatoriamente tem que estar estudando a matéria de português. Por quê? Porque em português ela vale a maior parte dos pontos. No cargo de técnico, por exemplo, vão ser 10 questões de português, enquanto no cargo de analista vão ser 15. Né? Então, se você for somar, se você for ver aqui, só com um bom desempenho em português no cargo de analista, por exemplo, você já conseguiria o mínimo necessário para ser aprovado no conhecimento básico. Né? Então, tem que focar nessa matéria aí para ter um bom desempenho na parte de conhecimento básico, tá? E vai acontecer de muita gente ser reprovada por não conseguir um bom desempenho nisso aí, porque a prova da FCC de português, ela não é tão simplesinha, né? Você precisa ter um estudo direcionado para ela. Beleza? Fechamos aqui a questão da prova objetiva, vamos para a prova discursiva. A prova discursiva vai ser composta por uma redação, né, que vale 10 pontos. Novamente, para ser aprovado, você precisa tirar até um mínimo de 6 pontos. Então é uma pontuação razoável, então você precisa ter um bom desempenho nessa prova de redação e a gente vai falar sobre ela depois. E por fim, você pode conseguir com título, se você somar todos os títulos de graduação, de experiência, de mestrado, doutorado, etc., você pode chegar a ter 4 pontos, né? Então a quantidade de pessoas que vão conseguir esses 4 pontos é mínima, né? Então, assim, o que vai fazer a diferença mesmo vai ser a nota na prova discursiva e a nota da prova objetiva. E se a gente for analisar só a prova objetiva e a discursiva, a gente vai ver o seguinte, que só a prova discursiva vale 50% da nota. Gente, eu estou falando em 50% da nota composta por uma matéria, que é redação. Né? Os outros 50% você tem matéria de conhecimento básico, aí vem português, TI, informática, matemática e etc. Né? Na parte de conhecimento específico você ainda tem mais matérias. Então, assim, é um peso muito grande na nota final. Né? Então, não dá para você ir para essa prova sem se preparar adequadamente para a prova discursiva. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. O que o edital traz a respeito da prova discursiva? Pois bem, vamos lá. O edital diz que vai ser uma prova redação. Né? Redação por quê? Porque a FCC ela tem outros estilos de prova, ela tem um estudo de caso, né? Então ela diferencia já dizendo que é a redação. A redação ela vai ter que ser redigida em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas, tá ok? Se você não cumprir com esses requisitos, você vai ser penalizado, o edital traz isso. E vai ser composto vai exigir, né, no caso aqui, um texto dissertativo argumentativo, né? Um tipo textual ou um gênero textual que possui características específicas. Tá? Possui características específicas e são características relacionadas tanto à forma, que aí é o que praticamente todo mundo conhece, que é dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, mas também relacionado à parte argumentativa, né? Aos argumentos. Que aí são a lógica, a ideia que você defende no texto. Aí vem uma parte um pouco mais subjetiva, mas que também faz parte dessas características do texto dissertativo. Então, é como se fosse uma matéria que você realmente tivesse que estudar. O que mais?
O edital ainda traz o seguinte, ó, ele fala o seguinte, isso aqui eu tirei do edital, tá? Então, na prova discursiva, redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo argumentativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. Bruno, o que é assunto de interesse geral? O assunto de interesse geral vai ser o tema, né, da sua redação. Mas o que é isso? Aí a banca já traz até o conceito, ó. Não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimento específico. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que vai ser um assunto que não tem necessariamente a ver com as matérias de conhecimento específico que estão descritas lá no seu enunciado. Então, não é uma questão que vai trazer um assunto sobre direito constitucional, sobre direito administrativo, sobre direito previdenciário, legislação, não. Vai trazer um assunto relacionado à sociedade contemporânea, aos problemas da sociedade contemporânea, para que você possa discorrer a respeito dele. Então, veja que o foco do examinador é justamente analisar se você sabe escrever uma redação, e não se você sabe um conteúdo específico. O conteúdo específico ele vai medir lá na prova objetiva. Ele vai querer saber se você sabe redigir um texto de forma adequada. E ele vai avaliar isso da seguinte forma. Ele divide os critérios de avaliação em 3 partes. Conteúdo, que é o que vale mais pontos, 5. Estrutura e expressão. Em conteúdo, ele vai analisar a capacidade de selecionar argumentos, o senso crítico do candidato, a coerência na exposição das ideias. Então, assim, não é o conteúdo em si, se ele conhece aquele assunto ou não, mas a forma como ele defende aquele assunto que vai ser avaliado nessa parte. Na parte de estrutura, vai avaliar essas características do gênero, além de uma progressão textual e a coesão, que são elementos que você utiliza no texto para poder fazer retomada de ideias. E, por fim, a expressão, que aí está relacionada aos critérios gramaticais. Veja que a expressão é o que vale menos ponto, vale 1 ponto. Então, assim, não precisa se preocupar em estudar a gramática só para a redação. Você vai estudar a gramática para fazer a prova objetiva. Né? Como eu falei lá atrás, é uma matéria muito importante para a prova objetiva, você precisa estudar. E estudando lá para a prova objetiva já serve para a redação. Mas você também não vai fazer a redação muito preocupada ali em cometer erros de gramática e tal, porque isso aí vai ter um impacto pequeno na sua nota. O que vai ter mais impacto é conteúdo e estrutura. Agora, Bruno, você vai me perguntar assim, como que é esse tema de interesse geral da banca FCC? Né? Então, para isso, eu trouxe aqui alguns exemplos de provas aplicadas recentemente pela banca FCC. Dá uma olhada aqui. Esse concurso foi aplicado para o cargo de técnico judiciário do TRF, 4ª Região, em 2019. A questão era a seguinte, ele traz aqui 2 textos motivadores, e aí no comando da questão ele pede, ó, baseando-se na relação entre as ideias presentes nos textos de apoio 1 e 2 e em seu conhecimento a respeito das questões suscitadas, redija uma dissertação de caráter argumentativo, que é exatamente igual vai ser no seu concurso, sobre o tema proatividade, uma felicidade prometida. Gente, o tema é proatividade. Não tem nada a ver com as atribuições específicas do cargo de técnico, direito constitucional, direito administrativo, gestão de pessoas, etc. Não, nada a ver. É um tema relacionado à sociedade contemporânea, os problemas relacionados à sociedade, ao ser humano e etc. Então, é um tema de interesse geral. Né? Isso que a banca chama de termo de interesse geral. Veja outro exemplo aqui, aplicado aí no TRF, 5ª Região, em 2018. Também FCC, também para o cargo de técnico. Tá? Isso aqui também vale para o cargo de analista, beleza? A banca traz aqui um texto motivador novamente, depois traz aqui o comando da questão. No comando da questão diz, com base nas ideias expostas acima, desenvolva um texto dissertativo sobre o tema. E aí vem ciência e desenvolvimento. Novamente, ciência e desenvolvimento não está relacionado diretamente ao conhecimento específico do cargo de técnico. É um tema de interesse geral. Então veja que é muito complicado. Você pode até estudar algumas áreas-chave, mas é muito complicado que você saiba exatamente qual vai ser o tema cobrado na sua redação. E se você não sabe exatamente qual vai ser esse tema, é mais lógico que você se prepare para responder a uma prova, independentemente do tema que venha a ser cobrado. Né? Então você vai focar em entender a estrutura do texto dissertativo e a como organizar os argumentos, como organizar as ideias dentro do texto.
E aí, quando vier o tema, você pega algumas ideias relacionadas àquele tema que você tem, que você leu ou que você estudou, por sorte, antes da prova, e aí você vai estruturar para poder ganhar a maior nota possível na sua prova de redação e mais, né? Não ser eliminado na prova discursiva. Tá? Só para finalizar essa análise da banca FCC, essa análise da redação, eu trouxe aqui um espelho de correção. O espelho de correção é aquele documento que o examinador que vai corrigir a sua prova de redação, ele tem em mãos para poder te atribuir a nota. Então ali estão os critérios que ele vai avaliar em cada um daqueles itens lá, conteúdo, estrutura e expressão. Vamos dar uma olhada aqui. Ele traz o espelho da seguinte forma: abordagem esperada, aí divide, ó, conteúdo, estrutura e expressão. Dentro de conteúdo, ele vai avaliar fundamentação e adequação dos argumentos ao tema proposto, verificar se os argumentos estão relacionados ao tema. Capacidade de análise e senso crítico, ou seja, se você consegue aprofundar ou não a respeito daquele tema, ou se você só traz ideias de senso comum, né? Isso vai ser avaliado aqui. Aí, clareza e coerência na seleção de argumentos. Beleza, então isso aqui vale 5 pontos, e aí ele vai avaliar, essa nota aqui, essa prova aqui, ele realmente fundamentou correto, ele tem coerência, mas a análise ela está muito superficial, é uma análise muito comum, então em vez de 5 ele vai tirar 4 pontos, e aí ele atribui a nota 4. Beleza? Em estrutura, respeito ao gênero solicitado, que é o gênero dissertativo argumentativo, progressão textual e encadeamento de ideias, e articulação de frases e parágrafos, que é o que se chama de coesão textual. Aí ele vai pegar e avaliar assim, beleza, o candidato ele dividiu introdução, desenvolvimento, conclusão, tá ok? As ideias ele citou na introdução, retomou na conclusão, beleza? Então tem um encadeamento lógico. Agora, ele não utilizou nenhum elemento coesivo no texto, ele só jogou as ideias sem interligá-las. Então, ele vai perder ponto aqui. Então, em vez de 4, ele vai receber 3 pontos ou 2,5, enfim, vai depender do nível da redação do candidato. E por fim, aqui em expressão, ele vai analisar o desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido e domínio da norma culta formal. Isso vale 1 ponto. Então ele vai, na hora de corrigir sua redação, ele vai verificar se você cometeu alguns erros gramaticais. Se tiver cometido, ele vai descontar pontos. Então você vai tirar 0,9 ou 0,8 ou 0,75, enfim, vai depender da quantidade de erros e da gravidade desses erros que você comete. No final, ele vai somar a sua nota. Então, se a nota valia 10, você tirou aqui 4, 3 e 0,9, sua nota vai ser 7,90, ok? Nesse caso aqui, você teria uma nota maior que o mínimo, então você seria aprovado no concurso. Agora, se você tira a nota 10, ó, você ganha aqui 2,10 pontos de graça na frente dos candidatos, né? E aí você vai acabar ultrapassando ali vários candidatos, porque 2 pontos numa lista de classificação de 770 ou de 140 candidatos faz muita diferença, beleza? Outra informação importante que está no edital: será atribuída nota 0 à redação que fugir da modalidade de texto solicitada ou ao tema proposto, né? Então, ele não apresentar um texto dissertativo argumentativo, porque existe também um texto dissertativo que não é argumentativo. Enfim, tem outras formas de você apresentar as ideias. E se você utilizar essas outras formas e não um texto dissertativo, você pode receber nota 0. E apresentar letra ilegível ou incompreensível. Gente, no mundo de hoje a gente praticamente não escreve mais utilizando caneta e papel. Normalmente a gente utiliza o celular, utiliza o computador. O que acontece então com a nossa letra? Quando vai para o papel, a gente não está treinado, né? E acaba que a letra ela não fica aquela coisa mais linda do mundo, né? Ela vai ficar uma letra ali meio garrancho e tal. Só que você, quando escreve e lê, você entende, porque a letra é sua. Agora, você tem que verificar se outra pessoa vai entender a sua letra. Né? Então, o que eu aconselho? Que você faça uma redação e passe para outra pessoa para que ela possa ler a redação e aí você verifica se ela realmente está entendendo aquilo que está escrito ou não. Porque você pode escrever a melhor redação do mundo. Se o examinador não entender sua letra, a nota é 0. Beleza? Então, cuidado com isso aí.
Beleza, Bruno, você já trouxe algumas informações sobre o concurso, você já falou sobre a prova discursiva, da importância da prova discursiva, deu exemplos de como são os enunciados, falou sobre o espelho de correção. Agora, como você sugere que eu estude, né? Então, eu trouxe para você uma tática de estudo para esse concurso, focado ali na prova discursiva. A tática de estudo é composta da seguinte forma: você vai dividir seu estudo em prova objetiva, teoria textual e treinamento de redações, práticas de redação. Tá? Na prova objetiva, você vai focar na matéria de português e nas matérias de conhecimentos específicos que têm o maior peso. Em português, você vai focar para conseguir tirar aquele mínimo em conhecimento básico. E conhecimento específico, você tem que ir bem, porque ele tem peso 3 no cargo de analista e 2 no cargo de técnico. Beleza? Ótimo. Português também vai auxiliar aqui na redação. Você vai estudar isso aqui a maior parte do seu tempo. Então, se você tem aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, e você tira o domingo para poder descansar, você vai durante a semana aqui estudar para a prova objetiva, tá? E aí, quando for aqui no sábado de manhã, você estuda para a prova discursiva. Aí você vai tirar só uma manhã de sábado para estudar para a prova discursiva. E nessa manhã de sábado, você vai estudar a teoria textual, né? A teoria, que é as características do texto dissertativo, e aí quando você finalizar a teoria, você vai utilizar o tempo para praticar. E aí, indo para a prova, fazendo pelo menos 5 redações, você já chega bem preparado para conseguir uma nota boa na prova de redação. Ok? Então veja, você vai passar a maior parte do tempo estudando para a prova objetiva para conseguir um bom desempenho ali, ficar entre os 140 ou entre os 770, no caso do cargo de técnico, né? Estudar também a teoria textual para entender o texto dissertativo argumentativo e treinar. Só que esse treinamento ele não deve ser feito sem correção. Por quê? Você treina, aí você não corrige a redação, então você não sabe o que você errou. Aí você treina de novo, comete o mesmo erro, mas você continua sem saber que errou. Aí você faz 5 redações cometendo o mesmo erro nas 5 redações. Aí chega no dia da prova, você tira uma nota ruim. Por quê? Porque você cometeu o mesmo erro. Então não adianta só treinar. É preciso corrigir essa redação para que alguém aponte para você quais são os erros que você cometeu e quais são os pontos que você tem a melhorar. Para isso, tem a academia de discursiva. A academia discursiva ela é estruturada com uma teoria textual sucinta e objetiva, tá? Trazer aqui para você no slide. Visão do examinador, que é utilizando espelhos e provas de concursos anteriores. Tem temas para praticar voltado para o concurso específico, correção detalhada e individualizada. E quem faz parte da academia tem direito a uma correção por semana. Então, toda semana você ganha o direito a ter uma redação corrigida, né? Então, você faz redação, manda. Eu corrijo, na outra semana você já tem direito a mandar outra, beleza? Resolução desses temas em vídeo, então, além de você praticar, você vai ver como eu responderia aquela questão. E um outro benefício da academia é que ao entrar, você tem acesso a todos os hipertreinos. Então, você vai estudar para o SPPrev, mas também vai poder estudar para qualquer outro concurso se você quiser continuar ali na academia. E tudo isso, logicamente, a um preço acessível, beleza? Então, se você tiver com alguma dúvida, você pode encaminhar um e-mail aí para mim ou entrar em contato comigo pelo Instagram ou utilizando o site ou as plataformas do Você Concursado, né? Então, forte abraço, bons estudos e te vejo na próxima aula.